infelizmente, temos que fazer isso. Vamos dedicar nossa aula ao Rabino Eli Schlanger, Rabino Yaakov Levitan e a todos os outros que foram assassinados, santificando o nome de Deus, celebrando a grandeza de Deus e os milagres que ele realizou para o povo judeu. Vou fazer alguns comentários porque sinto que é necessário fazer isso. É muito importante que tenhamos uma perspectiva mais ampla de tudo o que acontece no mundo do que apenas observar o que vemos acontecendo. Isso é, de fato, o caminho. Sabe, o Rabino Schlanger, ele mesmo expressou isso. Se você talvez tenha visto alguns vídeos dele falando antes do nosso Shoshana, antes do ano passado, antes do Hanukkah do ano passado, apenas fazendo um vídeo para a comunidade dele. E você pode ver e vai ouvir isso, sabe? Você sempre vai ouvir isso dos rabinos Chabad. Existe um quadro muito maior que está sempre acontecendo, além do imediato que vemos, e isso é o que chamamos de contexto. E embora o contexto não torne certas experiências melhores, ele as coloca em perspectiva. Só avançamos ao colocar essas experiências em perspectiva. Se não colocarmos essas experiências em perspectiva, vamos acabar nos fechando por causa de certos eventos, como o que acabou de acontecer ontem. Então, por um lado, o que aconteceu é inaceitável. Não só é inaceitável em um nível humano, mas nós diríamos, até mesmo para Hashem, que não aceitamos, por quaisquer razões ou propósitos, que essas coisas estejam acontecendo. Nós não aceitamos isso. Quando eu digo aceitar isso, quero dizer que protestamos porque essas coisas ainda estão acontecendo e Mashiach ainda não veio. Ao mesmo tempo, nós nos apoiamos em uma base de fé de que tudo o que acontece é por design divino, por razões que estão além do nosso entendimento pelo Deus infinito, por mais dolorosas que possam ser, e que continuamos a seguir em frente com nossas responsabilidades e com o verdadeiro motivo pelo qual Deus nos colocou neste mundo. E temos que ser ainda mais resolutos nisso. Sabendo disso, quanto mais perto chegarmos de cumprir o que precisamos cumprir, mais cedo nunca mais teremos esse tipo de experiência. Por isso, manter esse equilíbrio é muito difícil. Esse é um equilíbrio único que precisa ser mantido pelo povo judeu. E como nosso papel neste mundo, como uma luz para o restante do mundo. E esse é o nosso desafio, e é isso que fazemos. E assim, por um lado, nossos corações estão cheios de dor. Este evento em particular traz tudo muito para perto de casa, infelizmente, pelo menos para mim, mas acredito que para todos, sabe, pode facilmente despertar um medo muito concreto e real. E, ao mesmo tempo, temos que deixar claro que não podemos nos tornar vítimas do medo. Mas precisamos realmente ser fortes, precisamos ser corajosos, precisamos continuar firmes e ser uma expressão da luz divina neste mundo. Fazendo isso, é claro, da maneira mais segura possível. Não porque a segurança, as medidas de segurança são o que nos protege, mas porque, através das medidas de segurança, Deus nos protege. E temos que cumprir nossa missão cada vez mais rápido, então não podemos nos deixar enfraquecer por isso, mesmo que você sabe, isso definitivamente afete nosso humor.
E também, você sabe, pode no início fazer com que, então, você sabe, fazer alguém ficar com medo de ir a uma cerimônia de acendimento da menorá de Chanukah, ou, você sabe, a qualquer outro evento público. Pode fazer alguém ficar com medo de usar uma estrela de Davi, pode fazer alguém ficar com medo de colocar uma mezuzá, pode fazer alguém ficar com medo de colocar a menorá na janela, mas precisamos garantir que isso não aconteça e temos que ser exemplos disso para todos os nossos amigos. Porque, sabe, às vezes percebemos que do jeito que estamos vivendo, será que vale a pena viver assim? Se isso faz sentido, às vezes as pessoas estão em um modo de tanto recuo que acabam sacrificando tudo o que acreditam só para existir. Qual é o sentido de existir? E precisamos garantir que a nossa existência seja muito clara para qualquer pessoa que nos conheça sobre o motivo pelo qual existimos e que continuemos sendo uma fonte de luz para o mundo ao nosso redor. Então, isso é o que precisamos lembrar em resposta aos horrores que ocorreram ontem. E muito infelizmente. E também vamos concluir com uma oração a Hashem, para que esta seja a última vez que uma vida judaica, e aliás qualquer vida humana, seja perdida. E que não haja mais nenhuma dessas atrocidades e mais nenhuma dor ou sofrimento nas mãos do mal. Certo, sim. Você falou em medidas de segurança, certo? E você disse que ainda vamos a lugares públicos, o que eu entendo. Eu estive aqui ontem, eu estava em um parque central. Isso é lindo. Mas eu estava lá com meus filhos e estava com medo. Eu estava lá quando comemoramos. Mas olhando ao redor, alguns judeus da época, e é simplesmente assim. Quanto à segurança, me senti bem lá com meus filhos. Mas se meus filhos me dissessem que vão sozinhos, não que eu tenha controle sobre alguma coisa. Exclusão. Mas às vezes é difícil guiar os filhos quando eles estão por conta própria, ensinando-lhes fé e tudo mais. Mas aí a realidade bate em eventos como este. E é como se fosse isso, esse lado humano, esse ego que os animais não conseguem suportar. Fé e espírito existem. Então, quando você falou em segurança, o que você quis dizer? Você quis dizer estudar e ter fé? Essa segurança. Não, eu quis dizer segurança. No sentido de garantir que eles estejam seguros, que é um ambiente seguro, que temos a segurança que precisamos, que temos a proteção que precisamos, etc. É isso que eu quis dizer. A questão é que lá. Então, novamente, isso vai para o ponto principal que eu quero destacar. E essa é a perspectiva que temos como judeus, que é muito importante para todos nós incorporarmos o máximo possível à medida que avançamos pela vida cada vez mais profundamente. Que nada pode nos acontecer, que Deus não queira que aconteça conosco. O que Deus pretende que aconteça conosco, acontecerá, não importa o que façamos. E se você encarar, e se for, espero que esteja tudo bem para mim. Quero dizer, esses são pontos muito sensíveis e muito delicados aqui, principalmente após o que aconteceu. Mas é também daqui que uma pessoa de fé, é desse lugar interior que uma pessoa de fé aborda algo assim. Uma tragédia é devastadora, ponto final. Não faz diferença se você sabe o fato de que Deus quis isso, que Deus fez isso acontecer, etc. Isso não diminui em nada e de forma alguma em nível emocional a dor. E eu não estou tentando intelectualizar isso, não estou tentando afastar a dor e nem estou insinuando isso. Isso foi algo muito próximo para mim. Essas são 2 rabinos Chabad foram mortos enquanto acendiam uma menorá. Eu fico em pé no Simchat Torah
para aqueles de vocês que já estiveram aqui, em uma escada bem alta, bem ali fora na rua, certo? Então eu me identifico muito bem com isso ao mesmo tempo. Então nossas emoções são nossas emoções e existem emoções sagradas e também existem emoções da alma animal. As emoções sagradas são a dor pela perda da vida. Ponto final, seja um rabino, não importa quem a pessoa era, a perda de uma vida inocente. E mesmo sabendo, ao mesmo tempo, que quando há uma perda de vida, isso é algo que Deus escolheu, ainda assim é a perda de uma vida inocente. Isso é muito doloroso e isso é uma coisa que sabemos. Temos emoções e, se não as tivermos, algo está errado conosco, certo? As emoções sagradas de reação à perda de uma vida. Ao mesmo tempo, sentimos um medo surgindo, e isso é normal, certo? Sabemos também que, por algum motivo, Deus trouxe isso para nós. Um motivo desconhecido. E ao mesmo tempo nós sabemos disso. Deus nos diz que envia suas bênçãos através da natureza, então temos que fazer o que é natural. E segurança significa fazer as coisas de maneira segura dependendo do tempo e do lugar. E o tempo significa 2025, onde há um movimento jihadista global acontecendo em vários lugares. Sabe, seja qual for a região em que a pessoa esteja neste momento, eu não acho que haja uma diferença significativa entre um lugar e outro. Então temos que criar um ambiente que seja o mais seguro possível, dentro do razoável, sem ser ridículo, porque isso poderia não ter fim. E então temos que fazer o que um judeu faz. E isso é ser judeus orgulhosos. Agora, se soubéssemos que havia, você sabe, Deus me livre, alguém sabe que há homens armados em uma certa área. Entrar diretamente nessa área como um judeu orgulhoso seria tolice. Seria tolice, porque isso é caminhar diretamente para o perigo. Há um perigo claro. E você está em risco, algo que Deus nos proíbe. O Código da Lei Judaica possui uma seção que proíbe várias ações. Por exemplo, há uma proibição, que alguns dizem que não é mais um problema hoje em dia, mas só para você ter uma ideia, essa é uma delas. No Código da Lei Judaica, diz que é proibido a uma pessoa beber de um copo de água ou qualquer outra bebida que tenha sido deixada exposta durante a noite. Por quê? Porque, embora hoje vivamos em ambientes muito mais protegidos e casas que são seladas e realmente limitam a entrada de elementos externos, naquela época, podia ser um animal venenoso, como uma cobra, que entrou na bebida enquanto você dormia e depois você bebia. Seria perigoso, por isso o Código da Lei Judaica proíbe entrar em águas rápidas ou atravessar pontes frágeis. São todos exemplos diferentes, certo? Ao mesmo tempo, ao criar um ambiente protegido, tudo ainda pode acontecer em qualquer lugar, certo? Tudo pode acontecer em qualquer lugar se criarmos e mantivermos um ambiente seguro. Então, um judeu não sair e não ser judeu é deixar o medo dominá-lo. E é por isso que fazemos o nosso melhor para viver assim e orientamos nossos filhos da mesma maneira. Em outras palavras, precisamos deixar de lado a ideia de que meus filhos estão seguros porque eu os protejo, porque isso não é verdade. E como você reconhece, certo? Especialmente a partir de certa idade, quando nossos filhos começam a dirigir, não é assim que eles saem, certo? Nós não estamos protegendo eles. Nós não podemos protegê-los de jeito nenhum, mas nós não precisamos protegê-los. Eles têm a maior proteção possível, Deus. Nós só precisamos educá-los para serem pessoas responsáveis, porque isso é o que Deus exige. Para estar seguro, digitar mensagens enquanto dirige, certo? Não é estar seguro, sabe? Entrar em um ambiente que já é conhecido por ser perigoso. E nós também sabemos que crianças ou até mesmo filhos adultos nem sempre têm maturidade suficiente. Ainda na idade em que estão, não conseguem entender o nível de segurança que deveria haver para diferentes situações.
Por isso eles agem de forma mais imprudente. Isso faz parte da nossa educação para eles, mas ainda é a nossa educação. E depois saber que Deus os protege assim como nos protege. E que devemos continuar sendo judeus orgulhosos e ainda mais orgulhosos, não apenas judeus orgulhosos, mas judeus ainda mais orgulhosos. Então esse é o equilíbrio e essa é a fé de que nada pode me acontecer. Se não for para acontecer comigo, algo vai acontecer comigo. Se for para acontecer comigo, eu tenho a responsabilidade de garantir que eu não me coloque em situações perigosas. Essa é uma responsabilidade divina. Quando eu faço isso, isso por si só já cria mais proteção para mim, ou proteção divina. E que um judeu tem que seguir em frente com orgulho, isso significa que não podemos diminuir nossa identidade judaica nem um pouco. Então, um evento como esse diria que se eu não fosse colocar uma menorá na minha janela agora, eu vou especificamente colocar uma menorá na minha janela. Essa é a postura que precisa haver. Ok? Espero que isso tenha ficado claro, ótimo. E só vou dizer o seguinte, quando temos um sentimento visceral, uma emoção de medo, você sabe, se alguém é mãe ou pai, um dos pais, esses sentimentos aparecem. Parte do nosso trabalho é manter esses sentimentos em contexto e não passar esse medo para nossos filhos. O que podemos acabar fazendo? Devemos nos perdoar e, com o tempo, evitar repetir isso cada vez mais. Porque isso também é educar nossos filhos, mas é educar nossos filhos para viverem com medo, e isso é algo que não queremos fazer. Certo? Então, estamos no ar, está tudo certo, pessoal. Mais alguma pergunta? Certo, mas estamos na estamos na carta 28, que é a página 84. Acredito que sim. Sobre as crianças, ajudaria a dizer que estamos em uma parceria com Hashem. Ele protege e nós fazemos a nossa parte. Estar seguro é exatamente o que devemos dizer para nossos filhos. É exatamente o que devemos dizer para nossos filhos. Tipo, vou repetir isso. Minha história inicial sobre a Covid, foi quando tivemos uma faxina. Foi quando ficou muito claro que havia essa pandemia maluca acontecendo. O que, todo o conceito disso era tão difícil de se relacionar. E nós tínhamos uma mulher que vinha à nossa casa para limpar. E acho que ela disse que não estava se sentindo bem. Eu não lembro se era tosse ou outra coisa, então falei para a Rose ir para casa imediatamente. Então agora essa mulher queria ganhar dinheiro, porque é o trabalho dela. Então ela disse: que tipo de pessoas religiosas vocês são? Eu pensei que vocês acreditavam em Deus, certo? Ela acredita, mas não entendeu como muitos. Esse é um dos perigos da religião. Essa falta de equilíbrio, né? Não é o equilíbrio entre ser razoável e o equilíbrio entre Deus. É um equilíbrio de entender o que Deus nos diz. Ela não sabia equilibrar isso. Fé em Deus posso fazer o que quiser, ser tão imprudente quanto quiser. Deus cuida de mim. Então, se Deus quiser, Deus vai me proteger, Deus vai me proteger. Não, não é assim que funciona. Deus, na verdade, quer que sejamos parceiros dele. Então, e é exatamente o que você está escrevendo, Bonnie. Exatamente, Deus quer que sejamos parceiros dele. Na criação, é assim que transformamos este mundo, e isso acontece quando assumimos responsabilidade. Então Deus diz, você tem que fazer o quê? Um ser humano, um humano normal, em um mundo natural, um mundo da natureza. Como eu projetei com esse modo natural de operar, você tem que fazer todas essas coisas que são naturais. E é por esse caminho que eu envio minhas bênçãos. Da mesma forma que nossos judeus não têm permissão para entrar em águas turbulentas, um judeu não tem permissão para se expor a alguém que está doente. Dizer que Deus vai me proteger, isso é apenas uma fé tola. Ok, então estamos na página 84, todos criando filhos, falando sobre o que dizer para nossos filhos, criar filhos com sucesso garantido, tanto agora quanto no futuro. Isso que você escreve, você tem, isso é, de novo, 1965, 55, 1955, isso que você escreve, você não tem sucesso em nenhum assunto.
Deus me livre. Fico surpreso como você pode sugerir uma coisa dessas. Você inicia a carta destacando que Hashem abençoou você e seu marido com 4 filhos. Que eles vivam como você se encontra vivendo em um país pacífico. E embora quem esteja fazendo isso provavelmente seja alguém que veio da Rússia ou de algum outro país que não era seguro, e embora ganhar a vida possa ser difícil, você ainda assim está criando seus filhos, ou seja, está fazendo as coisas darem certo. Olhando para os anos anteriores, isso é claramente um milagre aberto. No entanto, é evidente que você deve pedir a Hashem que lhe forneça tudo o que ainda precisa. E, se você agir de acordo com os caminhos da Torá, que é chamada de Torá da vida, Torá Shaim, a Torá da vida, a Hashem também lhe proverá tudo o que lhe falta, especialmente nas suas circunstâncias. A reação a isso deve ser se destacar na observância da kashrut, do kosher, observar o Shabat e viver de acordo com a orientação da Torá. De modo geral, estou presumindo, só estou fazendo uma suposição de que, especialmente nas suas circunstâncias, suponho que essa família era uma família religiosa e provavelmente uma família racídica. Que Hashem lhe conceda o mérito de transmitir boas notícias em tudo acima, com bênção assinada por um secretário do Rebbe. Agora quero fazer alguns comentários sobre esta carta. A primeira coisa é que o Rebbe está... alguém está escrevendo uma carta para o Rebbe fazendo o que normalmente fazemos. Eu trabalhei muito para mudar a minha linguagem. Minha natureza, nem todo mundo tem essa natureza, mas a minha natureza é generalizar. Então, é tipo assim, ou ir para os extremos, tipo tudo certo ou nada certo, esses extremos, o que nunca é preciso, porque dificilmente existe algo que seja tudo e algo que seja nada certo. Então, essa pessoa está escrevendo para o Rebbe, certo? Que ela não tem sucesso, nenhum sucesso. Você chama ter 4 filhos de nenhum sucesso, certo? Vir para um novo país seguro não significa sucesso, certo? Mas o que acontece é que ficamos totalmente cegos para as bênçãos que temos, e é por isso que é muito importante valorizarmos o que temos. Como? A enormidade do que temos. O que eu diria que cada um de nós pode apontar, apesar do fato de que pode haver. E tenho certeza de que há certas carências, certo, e certas perdas que tivemos, mas ao mesmo tempo há tanto com o que fomos abençoados. Então, você sabe falar essa linguagem. Como o Rebbe diz, fico surpreso. Esse é um ponto muito importante. Devemos reconhecer o que temos e, como o Rebbe diz, os milagres que você viveu. E então, 3, o número 2, é pedir a Deus o que queremos, sabe? Eu, surpreendentemente para mim, acho, apenas do meu ponto de vista. Mas há muitas pessoas que, pelo que eu vi, expressam que não se sentem confortáveis em pedir coisas a Deus, acham que não é certo. Tipo, eu vou pedir a Deus, vou incomodar Deus por um aumento, certo? Ou por qualquer coisa pequena que eu precise. Sim, a resposta está absolutamente certa. Você tem um carro que te dá problemas a cada poucos meses. Peça a Deus por um carro novo. Parece trivial. Por que parece trivial? Depende do uso do seu carro, certo? Acho que todos fazemos coisas importantes com nossos carros. Levamos nossos filhos ao dentista. Vamos focar na parte positiva da manutenção, ok? Nós vamos trabalhar, ganhamos a vida para sustentar nossas famílias, ganhamos a vida com a qual damos tzedakah, certo? Nós fazemos favores para um amigo, quero dizer, há tantas coisas boas que fazemos com o nosso carro, devemos pedir. Cumprimos o propósito que Deus nos deu com o carro, mas deveríamos reclamar com ele quando ele não funciona. Tipo, Deus, como é que eu vou fazer meu trabalho direito? Então, nos tornamos muito focados na missão e temos muito menos problemas, complexos e inseguranças ao pedir qualquer coisa para Deus. Então, o Rebbe diz para ela pedir a Deus o que você precisa e depois o Rebbe fala algo, ele repete isso várias vezes. E nós temos, e isso é muito importante, a chave para o fluxo de bênçãos para um judeu é viver como um judeu deve viver. Como um judeu deve viver. Estando cada vez mais alinhado com a Torá, os mandamentos e as mitzvot, o Rebbe é muito simples sobre isso.
O Rebbe era brilhante. A perspectiva espiritual do Rebbe sobre o mundo era tão profunda que está além da compreensão. Posso compartilhar muitos ensinamentos do Rebbe que simplesmente não consigo entender. Já passou por isso? Alguém ensina algo tão profundo que você não entende nem consegue acompanhar? Tipo, eu não sei o que eles estão dizendo. Esse era o nível de profundidade do Rebbe, certo? E ele tinha, ao mesmo tempo, o nível mais simples de fé, como uma criança. Simples, muito simples para tantas pessoas. A chave para a bênção é se alinhar mais com a Torá e as mitzvot. Certifique-se de que sua vida esteja mais alinhada com a Torá e as mitzvot. Alguém acendeu as velas de Chanukah sempre que teve oportunidade no ano passado e neste ano. Você se certifica de acender todas as noites e na sexta-feira você se certifica de acender antes. O Shabat começa, que é cedo, por volta das 4h15 na nossa região, certo? E no sábado à noite você se certifica de acender depois que o Shabat termina, que provavelmente é por volta das 5h30, certo? Você está mais alinhado, você acabou de abrir isso. As bênçãos que estão sentadas e esperando por você como uma piscina de bênçãos acumuladas lá em cima, podem fluir para você com mais facilidade. Os canais estão mais abertos, é isso que o Rebbe destaca e diz para ela. Acho que é uma mulher, certo? Sim, seu marido e 4 filhos, certo? Se você seguir os caminhos da Torá, chamada Torá Shaim, estará seguindo a Torá da vida. É através da Torá que um judeu recebe vida. É assim que nós, judeus, abrimos nosso canal para a bênção, Hashem. Que ele também lhe forneça tudo o que você está precisando. Certo, eu queria destacar esses pontos da carta. Ok, próxima carta, 29. Essa carta, novamente, era do ano de 1955 e foi endereçada a Devorah Leo Hornstein, uma bisneta do Tzemach Tzedek. O Tzemach Tzedek foi o terceiro Rebbe de Chabad, que tem muitas semelhanças com o nosso Rebbe, que era bisneto ou tataraneto do Tzemach Tzedek. Ele era um descendente direto do Tzemach Tzedek. Não, filho, não, isso é... Um segundo, eu acho que filho. Ambos se chamam Menashe Mendal, ambos se casaram com mulheres chamadas Chayamushka. Ambos tiveram o maior número de seguidores entre os Rebbes de Chabad. Existem várias outras semelhanças entre os dois, mas de qualquer forma, o Rebbe escreveu uma carta para sua bisneta. Bênçãos e saudações. Fiquei feliz em receber sua carta. A partir do terceiro dia de Teves, que é o próximo mês, que vai começar no domingo, será o primeiro dia de Teves deste ano. E além disso, ao ler o conteúdo, suas lembranças de anos passados, você deve ter compartilhado as memórias, a presença espiritual de sua mãe e como ela rezava. É uma visão bem conhecida da nossa Torá que muitas vezes e regularmente o pensamento é mais poderoso do que a fala e até mesmo do que a ação. Então o Rebbe fala aqui sobre o poder do pensamento, que só de pensar nos ensinamentos racídicos temos muito disso, que só de pensar em outra pessoa já a impacta. Sabe, na verdade, eu acabei de... tentando lembrar. Era a história semanal que compartilhamos na Shul toda semana. Eu esqueci onde foi isso, mas pode ter sido a história semanal. Um pai. Não, na verdade, eu acho que não. Foi, um rabino que eu conheço, que foi entrevistado e eu estava ouvindo. E ele disse que uma vez estava naquela fila longa. O Rebbe distribuía dólares aos domingos para quem quisesse receber. E o homem à sua frente, que era, você sabe, um colega Chassid Chabad, estava com seu filho, que claramente estava passando por dificuldades. Bem, digamos, seguir os passos de seu pai. Certo? E lá estavam eles. E então o filho foi até o Rebbe. O Rebbe lhe deu $1 e provavelmente disse Brashavat Sak, que significa bênçãos e sucesso.
E então o Reb deu ao pai $1. E então o Reb disse ao pai: se ao menos seu filho soubesse com que frequência eu penso nele, algo nesse sentido. E esse é apenas um garoto comum, sabe? Um adolescente comum. Não havia nada de incomum nele em relação às, provavelmente, dezenas de milhares de outros adolescentes que eram filhos dos seguidores do Reb. E isso porque quando um Reb pensa em alguém, isso tem um impacto muito, muito poderoso sobre a pessoa. Sem a pessoa perceber, entende? Quando alguém te olha, você se vira por sentir o olhar e percebe que estão te olhando. Há um certo sentido que temos, né? Quando alguém pensa em outra pessoa, muitas vezes essa pessoa realmente vai conscientemente sentir você, porque está pensando nela. Isso é muito forte para crianças. Por isso você reserva um tempo diário, semanal ou conforme sua necessidade. Principalmente se seus filhos já saíram de casa e você só pensa neles, não é? Você pode até oferecer uma bênção virtual a eles sem que saibam disso. É uma maneira muito poderosa de impactar as crianças, é uma maneira muito espiritual. Existe um ditado em hebraico no ensinamento chassídico chamado Makshava Maelis. E isso remonta a uma história que é expressa por ali nessa história. Com o anterior Lamav Shereb, onde havia um judeu, o anterior Elbab Shereba, que foi preso e depois exilado, e finalmente permitiram que ele saísse do país. E ele foi para a Letônia. O primeiro lugar para onde ele foi, saindo da Rússia, foi a Letônia. E quando ele estava na Letônia, havia outro judeu que estava preso na Rússia. E ele rezou até a sexta-feira. Koreba recorria espiritualmente ao Reb anterior, já que não podia falar com ele, pois estava na Rússia e o Reb na Letônia, pedindo por sua salvação. Ele estava em uma situação muito difícil, eu acho que ele poderia ter sido preso ou algo assim. Milagrosamente, ele saiu da Rússia. Ao chegar ao assento do Reb de sexta-feira, Karev, o Reb olhou para ele e disse, Makshava. Maelis pensou que o pensamento tem um impacto. Ele estava basicamente dizendo para ele que eu pensei em você e isso impactou o fato de você estar aqui hoje, que você não está mais na situação em que estava. Esse é o poder do pensamento. Vou te contar uma última história. Talvez você já conheça, pois a repetimos com frequência. Um famoso judeu chassídico russo saiu da Rússia por volta de 1965. Acho que o nome dele era Mendel Futterfass. Na verdade, ele era tio-avô do Rabino Shem Tov. Ele era uma pessoa muito, muito única. E ele ficou preso por 10 ou 20 anos por espalhar o judaísmo na Rússia. Claro, sabia que se fosse pego, isso aconteceria. Na melhor das hipóteses, ele teria sido fuzilado, mas graças a Deus não foi. Na prisão, ele costumava. Houve uma época em que ele passou por isso. Era uma situação muito grave, e uma situação grave em uma prisão russa significa extremamente, extremamente, extremamente grave. Isso significa que cada momento é grave. Então ele, em sua mente, teve uma conversa com o Reb. Agora, quero que você entenda, se ele nunca conheceu o Reb, ele só conhecia o 1965, significa que foi 15 anos depois que o Reb se tornou Reb. O Reb estava na América desde 1941 e esse homem estava na Rússia e ainda era 1965. Ele nunca conheceu o Reb e basicamente só pensava no Reb, certo? Talvez ele tenha articulado isso, seja o que for. Ao voltar para casa, descobriu que sua esposa morava em Manchester, Inglaterra. E então deixou a Rússia. Ele vai para Manchester, na Inglaterra, mas ainda não foi para Nova York. Sua esposa lhe entrega uma carta do Reb, que chegou justamente na época em que ele pensou nisso para o Reb. E o Reb estava respondendo ao que ele havia pensado, ao que ele estava pedindo naquele momento. Agora, é claro, o Reb é está em um nível totalmente diferente. Mas tudo isso demonstra que, por mais impactante que seja, tem impacto. Assim como em outros casos, a ciência também chegou a essa conclusão recentemente. Como a realização e a ação são primárias para o homem, os pensamentos devem ser ligados à ação. O Reb afirma que a ciência já comprovou o impacto do pensamento. No entanto, sendo que a Torá nos ensina que o ato, que a ação de fato é o principal, é realmente fazer algo.
Portanto, quando temos um pensamento, devemos garantir que esse pensamento esteja conectado a uma ação. Disse sobre todos que eles são capazes de influenciar efetivamente seu entorno imediato, assim como aqueles mais distantes até certo ponto, desde que se esforcem para isso da maneira adequada e com a energia correta. Então você pode influenciar seu entorno imediato e até mesmo aqueles que estão distantes até certo ponto, desde que você se esforce para fazer isso. Certamente isso se aplica àqueles que são descendentes de homens de espírito celestial, assim como de grandes ações. Então eu acho que ele está indicando que ela é descendente de homens de espírito celestial. Isso significa que o bisavô dela foi um grande Rebbe. Isso se refere aos Rabaim, é isso mesmo. Eles herdaram essas qualidades dos ancestrais. Se você se lembra, isso é parecido com uma carta que tivemos na semana passada, em que o Rebbe diz que você certamente herdou muitas qualidades de seus ancestrais. Ah, certo, do jeito que o Rebbe disse na semana passada que herdamos o poder de ser uma pessoa que também pode se dedicar ao autossacrifício. Então, de fato, essa é uma das funções da memória. Despertar essas habilidades herdadas e trazê-las do oculto para a revelação. Essa é uma função da nossa memória, para que possamos então trazer isso para uma ação em momentos tão oportunos. É responsabilidade da pessoa utilizar essa excitação e revelação em questões de ação. Que tipo de ação? Melhorar o próprio caráter, aprimorar a pessoa e satisfazer sua alma. E acrescentando para a elevação da alma de seus ancestrais de nível em nível e também contribuindo para a ascensão das almas de nossos ancestrais no céu. Ao realizarmos atos neste mundo, na verdade trazemos completude para as almas de nossos ancestrais. Não se envergonhe por questões pequenas, pois com a negatividade, uma quantidade muito pequena é capaz de destruir uma grande cidade com muitas pessoas vivendo nela. O Rebbe está dizendo, não se envergonhe de fazer algo pequeno que seja positivo. Por quê? Até mesmo algo pequeno e negativo pode destruir uma cidade inteira. Acho que o Rebbe está se referindo aqui à energia atômica, né, que foi revelada ao mundo durante a Segunda Guerra Mundial, como sabemos. A medida do positivo é maior do que a do negativo. A Torá nos diz que a medida do positivo, eu acho, é 2000 vezes mais poderosa do que a do negativo. Então, se uma forma tão pequena de energia pode ser usada de uma maneira tão negativa, ela pode ter um impacto tão grande. Então, com certeza, um pequeno ato positivo pode ter um impacto tão grande, ou até muito maior, não é? Uma questão que parece pequena e insignificante do ponto de vista de uma pessoa pode, às vezes, validar uma vida de 70 ou 80 anos e preenchê-la de significado, como já vimos antes. Em cartas anteriores, o Baal Shem Tov diz que, às vezes, uma alma desceu a este mundo e vive uma vida de 70, 80 anos apenas para fazer um pequeno favor para outro judeu, ou seja, esse pequeno favor valida e justifica uma vida de 70 ou 80 anos. Então, como podemos minimizar até mesmo um pequeno ato de bondade? De novo, essa é toda uma perspectiva inacreditável que o Rebbe tem, mas o Rebbe não está apenas falando, o Rebbe realmente viveu conosco, como se fosse uma reação natural ao Rebbe. Isso dessa verdade. E à medida que absorvemos isso cada vez mais, então nós não tomamos as coisas como garantidas. Percebemos como pequenos atos têm grande importância. Esse ato pode ser um ato que justifica a vida de uma pessoa por 70 ou 80 anos. Ele menciona, citando Lasha e ela, a Shem Tov, que a chama desce ao mundo e vive por 70 ou 80 anos para fazer um favor a um judeu fisicamente ou especialmente espiritualmente com isso. Em outras palavras, isso talvez seja mais para uma religião, sabe? Para pessoas que foram criadas em um ambiente religioso. Mas você sabe, às vezes uma pessoa religiosa pensa que o meu trabalho é impactar as pessoas espiritualmente. Na verdade, a missão como um chassi de Shabbat é ajudar qualquer judeu.
O que significa ajudar de qualquer forma? Eles precisam de ajuda material ou espiritual? Uma neshama vem a este mundo só para ajudar materialmente outro judeu. Isso faz com que a gente tenha que pensar da próxima vez que encontrar uma situação em que um judeu precise de ajuda material, seja de nós mesmos ou de outra pessoa. E isso chama a nossa atenção para se estamos deixando algo passar. Talvez essa seja a razão de estarmos aqui, algo para refletir sempre que surgir uma oportunidade. Eu só vou dizer uma coisa: ajudar nem sempre é realmente ajudar. Não sei por que sinto necessidade de dizer isso, mas provavelmente falo porque vejo que às vezes falta equilíbrio nas pessoas. Eles acham que todo problema que alguém traz para mim é minha responsabilidade. Então, se a pessoa... Você sabe, qualquer coisa que a pessoa precise, eu tenho que ajudar, certo? Então, se alguém vem até você, essa é uma lição que eu aprendi. Alguém vem até você e precisa de uma certa quantia de dinheiro, certo? E você tem que avaliar essa situação. Para algumas pessoas, dar uma certa quantia de dinheiro não ajuda de verdade, porque são como navios afundando sem encontrarem em si a capacidade de se manter à tona. É assim que eu descrevo. Tudo o que você faz é gastar mais dinheiro sem realmente resolver o problema. É preciso criatividade para ajudar em um problema, mesmo que não seja fazendo exatamente o que pedem. Pode ser que, na verdade, eu tenha que mostrar para eles como resolver esse problema de uma forma melhor do que a que eles estão sugerindo para mim, porque do jeito deles não vai funcionar. Uma vez eu ajudei alguém financeiramente e antes de fazer isso, conversei com um bom amigo e perguntei a ele sobre essa situação e ele disse: ele disse. Provavelmente para você foi só um empréstimo, mas oficialmente é quase certo que nunca receberá o dinheiro de volta. Só saiba disso antes de fazer. Se estiver disposto sabendo disso, pode considerar fazer. Ou seja, essa pessoa tinha mais experiência do que eu para saber que alguém nessa situação é, como descrevi, um navio afundando. Emprestei o dinheiro e nunca recebi de volta, certo? Assumi total responsabilidade por isso. Mas também foi uma grande lição para mim, já que lido com muitas pessoas diferentes e seus problemas para aprender para o futuro. Que elas podem estar pedindo dinheiro, mas não sabem como lidar com esse dinheiro ou como colocar a vida em ordem, e por isso realmente não vai ajudá-las. Você só está adiando um problema sem fim. Então, como resolvê-lo de fato? Então, eu só sinto a necessidade de dizer isso. Assim, você cumpre o propósito da sua descida e das centelhas das almas ancestrais em você. Então, o Rebbe está dizendo que, através de você fazer um ato certo, pegar esses pensamentos que você tem, que são tão inspiradores, e traduzi-los em uma ação. O que você está fazendo é cumprir o seu propósito no mundo, e está cumprindo o propósito da descida da sua alma do alto para este mundo físico. E também as centelhas dos antepassados que compõem sua alma. Isso também reflete a dicotomia entre louvar o santo, bendito seja ele, e depois pedir por necessidades pessoais. Por um lado, estamos ali para Deus para dizer que Deus é grande na reza, na oração. Por outro lado, estamos pedindo a Deus o que precisamos. O Rebbe explica que, na conexão máxima da Amidá, a pessoa pede bênção para o grão do campo. Porque ao colher esse grão, a pessoa é capaz de cumprir o mandamento e, de fato, criar um Dirtakir Infraim, um local de morada. Só com sustento é possível viver, de fato, uma vida judaica. O que transforma este mundo em um lar onde trazemos a consciência de Deus, completando, neste momento, o propósito da criação com uma ação mundana e comum. O Rebbe pergunta, por que questionamos? Por que louvamos a Deus nas orações e depois pedimos a Ele o que precisamos? Qual é o foco da oração? É reconhecer a Deus ou é reconhecer a nós mesmos? E o Rebbe está dizendo que nosso pedido por nossas necessidades é para Deus, idealmente, certo? É para Deus. Precisamos sempre buscar evoluir e nos reorientar ao pedir algo a Deus, refletindo, por que quero isso? Porque eu quero ter muito dinheiro, porque eu preciso de muito dinheiro. Precisamos nos reorientar para que vivo o que faço, certo?
Eu vou dar 10 disso para tzedakah, para caridade? Ah, esse é um bom motivo. Deus me dê mais 10 mil, isso já são 10 mil para tzedakah. Se quisermos atingir 20 mil, são 20 mercados. 20 mil. Então, você certamente está ciente do interesse do meu estimado sogro, o Rebbe, de abençoada memória, na documentação de memórias históricas em geral e sobre os descendentes dos Rabaim em particular. Você certamente está fazendo isso, e a preocupação com a privacidade é importante. Que seja da vontade de Hashem, que isso seja com boa saúde para você e seu marido, que ele esteja bem e em boa situação. Com honra e bênção ao seu parente, TS, estou devolvendo a carta da sua mãe de abençoada memória, conforme seu pedido, junto com uma carta real da mãe dela. Veja, o Rebbe anterior era muito valorizado e o Rebbe continuou isso. Documentando a história do Shabbat, dos Chassidim de Shabbat, suas histórias em particular. É isso que o Rebbe incentiva ela a fazer aqui. E se você quiser ler um livro inacreditável, que basicamente conta na história da fundação do movimento racídico há cerca de 300 anos, é uma história fascinante. Bem, é realmente uma história fascinante. É um conjunto de 2 volumes chamado Memórias do Rebbe Lubavitch. Se você gosta de ler, esse é um conjunto de livros fenomenal, realmente fenomenal. Ele foi escrito, quando fala sobre os números do Rebbe Lubavitch, está se referindo ao Rebbe Lubavitch anterior, o sogro do nosso Rebbe, que escreveu, ele era um escritor muito talentoso, e escreveu essas 2 obras. Esta é a tradução para o inglês do Yiddish. Ok, estamos bem, pessoal. Ok, vou considerar isso como um sim, certo? Então estamos na carta 30, Yirat Shamayim. Qual o significado de Yirat Shamayim? Ser temente a Deus melhora a saúde da pessoa. Ok, saudações. Isso também é de 1955, saudações e bênçãos. Em resposta à sua carta de quarta-feira, estou na Parashá Shemot, que foi durante a semana em que estudamos a porção da Torá de Shemot, a primeira porção da Torá do livro de Êxodo, sobre o seu filho. Você acha que matriculá-lo em um cheder que tem menos Yirat Shamayim, mas um ar melhor, vai melhorar a saúde dele? Aparentemente essa mãe escreveu, mas não sei se é a mãe ou o pai. Veja, esse pai escreveu isso. Eles estão pensando em transferir o filho para outra escola judaica, que muitos chamam de Keder, outra escola judaica. Essa é uma escola primária que tem um nível mais baixo de Yirat Shamayim, de temor a Deus. Mas eles têm uma audição física melhor. É um ambiente saudável, fisicamente mais saudável. Depois você o matricula de novo no Keder, onde estuda hoje. Isso remete à nossa conversa inicial de hoje sobre lidar com ambientes como, bem, digamos, lugares públicos, acendimento da menorá e segurança. O que tem prioridade? Que estejamos em uma menorá acendendo ou nossa segurança? Então jogamos seguro quando ficamos em casa? Então, nesse caso, digamos isso, esse pai está lidando com a mesma coisa. Por um lado, eles podem tentar conseguir isso. Quero dizer, saúde física. Isso é saúde física. Eu quero que eles estejam em uma escola com ar melhor e em um ambiente mais saudável. Então, o Rebbe escreve, eu não estou satisfeito com isso. Eu discordo que isso seja assim. Você certamente vai causar danos agora. Ao tirá-lo de uma escola com maior consciência de Deus, você o prejudica, pois ele será exposto a outra perspectiva. E, novamente, só quero ressaltar que eles estão falando sobre 2 escolas religiosas diferentes. Não falo de escola religiosa e sim pública, certo? Eles querem 2 escolas religiosas, mas uma tem presença e consciência maior de Deus pelos professores e rabinos, a outra menor. Existem vários níveis disso no mundo judaico. O Rebbe diz, estou insatisfeito, pois certamente você causará danos. E se você for reinscrevê-lo depois, e se ele vai conseguir recuperar o que perdeu, são coisas incertas e improváveis. Se você vai reinscrevê-lo, é uma grande dúvida. Isso realmente vai acontecer? Eles estão, você sabe, e então mesmo que você faça isso, ele vai conseguir recuperar o que perdeu? O rabino escreve, muito improvável.
E eu acho, e vou apenas dizer o que penso com base no que o Rebbe está dizendo. O motivo pelo qual isso é improvável é porque as crianças são moldadas em uma idade muito jovem e é muito difícil incutir isso depois. Valores que uma criança vai aceitar como fato, como se fosse seu modo natural de ver o mundo, uma vez que ela fique um pouco mais velha, porque perdemos esse período, esse tempo. Existem coisas que transmitimos aos nossos filhos em uma idade muito jovem que ficam com eles para a vida toda. E desfazer isso não é simples, sabe? Por exemplo, no sentido contrário, no contraste. Eu vou dizer, e eu digo isso porque eu digo isso, porque talvez isso possa ser... Isso pode ser delicado para alguns, mas não quero causar desconforto, só quero comentar. Mas ainda assim continua sendo verdade, e é bom para nós estarmos cientes disso. E isso pode ser verdade com nossos netos também. Se estivermos nesse estágio, certo? Quando a criança vê algo ruim, use o exemplo do que aconteceu ontem em Sydney, quando as crianças veem como os pais reagem a isso. Então, digamos que uma criança vê isso. Um dos pais diz, não podemos colocar nossa menorá na janela, certo? Não vamos ao acendimento da menorá este ano, está perigoso, certo? O que eles estão fazendo é treinando uma criança de 4 anos que ouve isso, para agora reagir visceralmente a eventos que acontecem no mundo de uma maneira específica que não é saudável, porque é isso que é assim que agora, não estou dizendo que isso é absoluto. Algumas crianças superam, outras têm personalidade mais forte, seja o que for, mas muito frequentemente nossos filhos aprendem conosco e a forma como respondemos a algo se torna referência para eles. A resposta natural deles, a reação deles às coisas. Agora, alguns aprendem, estudam e incorporam. Assim como muitos, vocês estão certos e aprendem a reagir de outra forma. Vocês estão aprendendo uma maneira diferente de olhar para o mundo, uma maneira muito mais ampla, muito mais profunda de enxergar o que está acontecendo no mundo. E então vocês reagem de forma diferente a isso. Mas você tem que desfazer isso, leva tempo, leva muito tempo para fazer isso, então é isso que o Rebbe está dizendo. É improvável que, em uma idade mais avançada, ele consiga recuperar o que perdeu quando era mais jovem. Quando é muito mais fácil realmente moldar uma criança, eu fico descontente, sabendo o que está escrito no Sefarim. Sobre nossos livros judaicos em geral, e os hassídicos em particular, quanto ao versículo. O temor a Hashem para a vida, que Yerat Shamayim, esse temor ao céu melhora a saúde da pessoa? Ou seja, o temor ao céu faz bem à vida. Segue-se que, mesmo que o ar seja melhor lá, o Yerá Shamayim adicional do Keder, onde ele estuda atualmente, também compensará pela saúde física do seu filho. O Rebbe está realmente dizendo que o benefício de uma criança ter uma disposição espiritual saudável é muito mais importante do que a saúde física. Então, a saúde física é muito importante, certo? Muito importante, certo? Não estamos descartando isso, mas a saúde espiritual também é muito importante. E, na verdade, é muito mais importante. Então, quando temos essa perspectiva correta, colocamos as coisas em seus devidos lugares, então agora nós temos uma hierarquia de valores, sabe? É como ouvir um rabino dizer algo que achei muito perspicaz, ele disse. Muitas pessoas perguntam, por que preciso de religião? Eu sei que roubar e matar é errado. Sou uma boa pessoa e sei diferenciar o certo do errado. E ele disse, sabe, isso pode ser verdade, isso pode ser verdade. Mas sabe, quando as pessoas ficam muito confusas, quando há um conflito de valores, de repente, quando há um conflito de valores. E um grande exemplo disso é Gaza, certo? Né? O grande exemplo é Gaza. Sabe, o mundo está disposto. Quer dizer, eu não. Não, eu não levo o mundo muito a sério, porque o mundo eles são um bando na maioria das vezes. São pessoas sem inteligência, sem reflexão, alienadas ou que se deixaram alienar pela influência das massas. E a intimidação que eles exercem e a pressão para seguir junto, para acompanhar todo mundo, esse é o mundo. Mas, eu estou fazendo uma grande generalização aqui, porém, eles não estão dispostos a aniquilar, a destruir o mal que continuará tirando tantas vidas.
por causa dos danos colaterais que a Torá nos mostra que somos obrigados a destruir o mal, mesmo que, infelizmente e de forma devastadora, haja danos colaterais. Agora há um conflito de interesses. Destruímos o mal ou só protegemos vidas? E esse é todo o jogo que os terroristas fazem, especialmente o Hamas. Então é aqui que realmente precisamos de valores e dizer, aqui essa pessoa está no conflito. Saúde física versus espiritual. E o pai não é incomum, pois todos nos relacionamos facilmente com a saúde física. Não somos tão espirituais. Então sabemos que se algo faz mal à saúde, é preciso ter cuidado. Então, o Rebbe está dando a essa pessoa uma visão para entender que a saúde espiritual é ainda mais importante do que a saúde física. E todos nós sabemos, vou deixar isso claro, que todos nós sabemos que nossa saúde emocional é diretamente impactada pela nossa perspectiva. Mesmo com toda a saúde física e malhando, certo? Quando a pessoa tem ansiedade e se preocupa com tudo o que acontece na vida e sente que está controlando a própria vida e assim por diante, certo? Isso faz muito mal à saúde dela. Então, podemos correr na esteira o quanto quisermos, mas se nosso estado emocional não estiver saudável, sabe, não vamos ter uma boa saúde. Então, portanto, ele deve estudar com saúde e felicidade. Então, o Rebbe diz, portanto, ele deve estudar com saúde e felicidade. No Torá Heder atual, com Yerushalayim, ele deve ficar onde há maior temor ao céu. Espero que, ao ler esta parte da minha carta para sua esposa, ela tenha vida longa. Então, o Rebbe está escrevendo para um homem. Ela também vai concordar com isso 100%, sabendo que saúde, sustento e sucesso dependem somente de Hashem, o doador da Torá. Veja como os Rebbes. Tudo está voltando para a nossa conversa inicial para saber que, no final das contas, temos que fazer o que Deus quer de nós. E mesmo que não seja o cenário perfeito, como hoje, ficamos tão obcecados por causa de todas as informações na internet. Com ter exatamente a dieta certa e exatamente a quantidade certa de sei lá quais sementes, como é que chamam isso? Sementes de chia ou algo assim? E todas essas coisas, né? Como se fosse, sabe? E como se fôssemos viver para sempre. E como se todas essas coisas fossem o fator determinante de quanto tempo vamos viver agora. Não descarto ter uma vida saudável. Acontece que eu, pessoalmente, sou uma pessoa que cuida de mim mesmo, tento cuidar de mim mesmo. Eu definitivamente foco muito nisso fisicamente. Mas, ao mesmo tempo, precisamos ter uma hierarquia de valores para entender. Então, por exemplo, você sabe onde, quando eu tomo cuidado com o que estou comendo, nunca vou abrir mão disso, a menos que um médico me diga que eu não devo. É proibido para mim comer certas coisas, o que, graças a Deus, eu não tenho, mas mesmo que minha dieta, por assim dizer, seja não comer determinado alimento. Se no Shabbat for para eu comer esse alimento, eu vou comer. Posso comer o mínimo, não o máximo, seja lá o que for, mas precisamos perceber que nosso espírito é o mais importante e que, no final das contas, saúde, sustento e sucesso dependem de Hashem. E Hashem nos deu a Torá e nos diz como viver. Então, não é possível que viver de acordo com a orientação da Torá vá realmente comprometer nossa saúde, sustento e sucesso. Se você vê um homem religioso doente porque não cuida de si mesmo, isso não é porque ele é religioso. Ele pode alegar que é por ser religioso, mas na verdade é por não cuidar de si mesmo, certo? Podemos estar totalmente alinhados com o que Hashem nos diz para fazer e cuidar de nós mesmos, sabendo que no final das contas, todas as nossas bênçãos vêm de Hashem. Em resposta à sua pergunta sobre onde dar sua tzedakah, fiquei feliz em ler em sua carta que você ajuda seu irmão na Terra Santa. Em geral, você deve separar metade da sua tzedakah. Para as organizações do meu estimado sogro, o Rebbe de abençoada memória, que são as organizações Shabbat. Você pode fazer isso pela minha secretaria, que distribuirá os fundos. Você e sua esposa devem repartir a outra metade vocês mesmos, incluindo a ajuda para o seu irmão, que ele tenha sucesso e sustento abençoados. E Nachas chassídico, então veja, este é um judeu chassídico seguidor do Rebbe. Junto com sua esposa, de todos os seus filhos, que eles vivam. Então a pessoa perguntou ao Rebbe como ele deveria alocar sua tzedakah. Então o Rebbe deu a ele recomendações como um chassid de Shabbat, de como fazer isso.